Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma terça-feira de conhecimentos físicos, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade àquele nosso estudo de física moderna, que é aquela parte toda de física quântica, né? A famosa física quântica aí, que a gente tanto tem esse mistério para ela e tudo. E vale a pena a gente perder uns minutinhos da aula para relembrar o que a gente viu na aula passada, né? Lembrando a definição de física quântica, né? Existem várias físicas ao longo do estudo da humanidade. Assim como também existem várias histórias. Você vê a história antiga, você vê a história moderna, a história contemporânea, onde cada um tem seu arco, né? Você tem a Idade Média, toda aquela história ali. Aí depois você entra o Iluminismo, aí vem uma história moderna, e aí vem o contemporâneo, né? E tudo, enfim, a gente vai passando por essas etapas. A física não é como é hoje, assim, do nada. Ela também tem a história dela. Tinha a física aristotélica, que era uma física de mais de pensamento, né? Onde o ideal era que você conseguisse convencer com argumentos a pessoa que estava querendo discutir, debater com você as ideias. Depois a física newtoniana, que é essa física mais matemática, aquela física de primeiro ano, de segundo ano, que a gente vê várias equações, fórmulas, claro, em homenagem ao Sir Isaac Newton, que seria aí o principal representante desse movimento. E também depois a física quântica. Física quântica é a física quantitativa, ou seja, é uma física imaginária, um pouco abstrata ainda, porque a gente não consegue entrar no mundo quântico, né? Aquela partícula quanto, aquela parte de fótons que a gente viu, mas, claro, a gente consegue descrever matematicamente e sabe que é por isso que eles existem e as características que eles vão ter, a aplicar e afins, tá bom? Então, dando ideia a essa parte, semana passada a gente viu o corpo negro, irradiação, aquecimento, parte de energética aplicada a isso. Hoje a gente vai dar um pulo lá no tio Einstein, tá bom? O Einstein aí, que é um dos principais nomes da física, da história da humanidade. O Einstein, ele foi responsável por várias partes de desenvolvimento eletroeletrônico no planeta, também, né, com a parte de seus estudos e o Nobel que ele ganhou. Hoje a gente vai estudar a parte da física moderna que deu o Nobel para o Einstein, tá bom? Para o Albert Einstein. Eu sei que a contribuição dele na parte da física, química, ciências em geral, foi absurda, mas ele ganhou um Nobel especial e graças a uma coisa que a gente chama de efeito fotoelétrico, beleza? E é esse efeito fotoelétrico que a gente vai estudar na aulinha de hoje, bacana? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar. Nosso objeto de conhecimento hoje é o efeito fotoelétrico, que eu já tinha comentado com vocês, tá bom? É a parte de conhecimento que a gente vai ter. Nossos objetivos é compreender o efeito fotoelétrico, conhecer a equação fotoelétrica de Einstein e relacionar energia cinética do elétron, tá bom? Com a emissão da frequência de radiação dele. O elétron vai vibrar e vai produzir uma determinada radiação. Relacionar o número de fotoelétrons à intensidade de radiação presente no sistema. E compreender o funcionamento de uma célula fotoelétrica, como é que funciona um painel fotoelétrico, por exemplo. A energia elétrica a energia fotoelétrica, ou seja, a energia que provém do Sol, ela só é possível graças ao efeito fotoelétrico do Einstein. Já a gente fala um pouquinho sobre ele. E é claro, a gente vai separar algumas questõezinhas para a gente poder debater essa ideia de como é que funciona cada questão e como é que ela pode ser cobrada. Esse assunto em específico já foi cobrado no Enem, tá bom? Então tem uma questãozinha do Enem especial para a gente bater cabeça com ela daqui a pouquinho. Então, vamos adiante. Efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é um fenômeno em que os elétrons de um material são ejetados quando esse material é exposto a uma determinada frequência de luz. Foto significa o quê? Fóton significa luz, beleza? Elétron significa elétron. Então, fotoelétron seria a luz ou partícula eminente dele quando você tem uma certa quantidade de elétrons excitados no sistema, ou seja, elétrons energizados. Então, efeito fotoelétrico é o fenômeno em que os elétrons de um material são ejetados quando atingidos por uma certa frequência de luz. As placas solares produzem energia elétrica por meio do efeito fotoelétrico. Então, a gente tem essa energia solar graças ao efeito fotoelétrico, que foi uma coisa que começou lá atrás com Einstein, até chegar nessa parte de placas fotovoltaicas, tá bom? Que a gente usa no dia a dia. Beleza, então vamos dar início ao nosso estudo aí para a nossa aulinha.
O efeito fotoelétrico é um fenômeno físico que consiste na emissão de elétrons por certos materiais, geralmente metálicos, quando iluminados por ondas eletromagnéticas de frequência específica. Nesse fenômeno, a luz comporta-se como uma partícula. Ah, Matheus, aula passada, a gente falou justamente sobre o princípio da dualidade da partícula, que foi a coisa que o Broglie fez, né? O Newton dizia que a luz se comportava como uma partícula, e aí, através do experimento do Young, a gente viu que a luz se comporta como uma onda. Aí ficou aquela discussão, é onda, é partícula, é onda, é partícula, e quase vira uma briga aí, mas, ao fim das contas, o de Broglie fala que é o princípio da dualidade. Ele é tanto onda quanto partícula, ele se comporta como os dois. Mas, em específico, para o efeito fotoelétrico, a luz comporta-se como uma partícula, beleza? Ela vai se comportar aí como uma partícula dentro do meu sistema. Resuminho rápido sobre o efeito fotoelétrico para a gente poder adentrar em cada um de forma específica. Vamos lá. O fenômeno físico descoberto por Heinrich Hertz em 1886. Então, apesar do Nobel ter ido para o Einstein, o estudo do efeito fotoelétrico começou bem antes dele. Em 1886, você já tinha ali a primeira ideia de fenômeno descoberto lá por Hertz, né? Para quem não lembra, Hertz foi o cara que deu nome aí à unidade de frequência, justamente porque ele trabalhou muito nessa parte de energia, de frequência em geral, aplicada a um sistema. Bacana? Explicado por Albert Einstein em 1905, tá bom? 20 anos após aí o Hertz ter feito a primeira ideia, por meio da quantização da luz, proposta por Planck em 1900. Então, você tem uma série de cientistas que trabalharam juntos até chegar na edificação, realmente, do efeito fotoelétrico. O Hertz dá a ideia em 1886, o Planck bota a quantização da luz, ou seja, que a luz trabalha por partículas quantizadas, em 1900, e só em 1905 o Einstein dá a ideia lá do efeito fotoelétrico. O que ele diz? Que os elétrons são ejetados caso a energia do fóton incidente, ou seja, a luz incidente, seja maior ou igual à função trabalho do material. Né? Você teria aquela situação ali do trabalho material em relação àquilo ali. A energia cinética dos elétrons ejetados só depende de quem? Da frequência da luz incidente. Só depende apenas dela. A intensidade da luz só afeta a quantidade de elétrons ejetados a cada segundo. Então, o material ele nunca vai ficar sem elétrons, porque existe uma determinada limitância, né? Uma determinada quantidade de elétrons que pode ser excitados dentro do sistema. Então, ele só vai afetar, né, a quantidade de elétrons que é ejetada a cada segundo. Você não teria essa diferenciação aí mais dentro daquele outro sistema. Ok? Vamos lá. Vamos primeiro para a história do efeito fotoelétrico, a parte de analogia histórica. Por volta de 1886, o físico alemão Heinrich Hertz realizava diversos experimentos com o intuito de demonstrar a existência de ondas eletromagnéticas. Então, a função do Hertz era demonstrar essas ondas. Para tanto, Hertz produzia descargas entre dois eletrodos. Pegava dois eletrodozinhos, gerava uma corrente elétrica entre eles e viu o salto da energia, ou seja, a corrente elétrica que corre de um ponto a outro. E em certas ocasiões, ele percebeu que, quando iluminado, o cátodo era capaz de produzir descargas elétricas mais intensas. Sem saber, Hertz havia descoberto o efeito fotoelétrico por meio da emissão de raios catódicos. Então, a gente vai dar um pulinho lá na química, né? Lá no tio Jurandir. A gente viu que uma pilha é formada por dois polos. Bom, você tem uma pilha aí formada por dois pólos. Ligados por um fio. Você tem o ânodo e tem o cátodo. Beleza. E aí você tem o famoso pão. Pão o polo ânodo oxida, perdendo elétrons. Bom,
Então, o polo do ânodo oxida, perdendo elétrons. E ali, o Hertz, ele tinha feito essa ideia de transmissão energética. Quando ele faz isso, ele ilumina o cátodo, ou seja, ele joga luz no cátodo. E aí ele percebeu o seguinte, que o cátodo, quando iluminado, ele produzia descargas elétricas mais intensas, né? Ele era capaz de produzir descargas elétricas mais intensas por meio das emissões de raios catódicos. Então, ele teria essa emissão de raios catódicos. 2 anos após as observações de Hertz, o Thomson provou que as partículas emitidas pelas placas iluminadas tratavam-se de elétrons. Para tanto, o Thomson provou que a razão entre carga e massa das partículas catódicas era igual a dos elétrons, partículas descobertas por ele mesmo alguns anos antes, né? Alguns anos antes daquele sistema. Em 1903, o assistente de Hertz, Philip Lenard, desenvolveu uma série de experimentos com o intuito de estabelecer uma relação entre a intensidade da luz e a energia dos elétrons emitidos. Lenard concluiu, o Hertz, galera, ele não estava muito interessado nessa situação. O Hertz ele já tinha feito essa ideia e deixou quieto. Ele estava preocupado com a parte de potência, tá bom? Com aquela parte de frequência. O cara que gostava da parte de acústica, daquela frequência ali. Aí o Lenard, que era assistente dele também. Quando a gente fala de assistente desses caras, a gente está falando de caras que são os pós-doutores, entendeu? É um nível de conhecimento muito alto. Lenard concluiu que não havia qualquer dependência entre as duas coisas, o que era esperado, segundo os conhecimentos da física daquela época. Um ano depois, o Schroeder conseguiu provar que a energia cinética dos elétrons que deixavam as placas metálicas era diretamente proporcional à frequência de luz que iluminava eles. Os resultados obtidos experimentalmente contradiziam a teoria clássica do eletromagnetismo e tornaram-se um grande desafio para os físicos da época por cerca de 18 anos. Em 1905, Einstein fez o uso de uma proposta apresentada por Planck, explicando de forma satisfatória o funcionamento do efeito fotoelétrico. A proposta utilizada por Einstein chamava-se quantização do campo eletromagnético. No ano de 1900, o Planck tentava de todas as formas, galera, explicar a emissão de corpo negro, que foi o que a gente viu na aula passada. Emissão de radiação, aquecimento de corpo negro. O Planck estava entretido com isso aí, queria explicar como é que isso funcionava. E só conseguiu fazê-lo ao sugerir que a luz fosse quantizada. Isso é, que apresentasse valores de energia múltiplos de uma quantidade menor. Apesar de Planck ter entendido que o seu efeito era somente um artifício matemático capaz de explicar o fenômeno físico, Einstein acreditou que a luz realmente fosse formada por um grande número de partículas dotadas de energia. Então, aqui, para o efeito fotoelétrico, quando a gente começou a aula, foi o que a gente aderiu. No efeito fotoelétrico, a luz, tem que ser considerado uma partícula e não uma onda. Futuramente, tais partículas veriam ser chamadas de fótons. Após a publicação de seu artigo sobre o efeito fotoelétrico, Einstein foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1921, né? Beleza aí. Ele só ganhou o Prêmio Nobel aí 16 anos depois dele postular a teoria que ele queria, né? Mas é aquele negócio, ele ganhou em vida ainda, Einstein só veio morrer depois da Segunda Guerra Mundial. Ele ganhou, acho que com 26 anos, em 1921, acho que ele tinha 26 anos na época, que ele ganhou o Prêmio Nobel, salvo engano. Fórmulas, vamos lá, aquela parte de quantização que a gente falou. De acordo com a teoria corpuscular da luz, proposta por Planck e usada por Einstein para a explicação do efeito fotoelétrico, a luz é formada por um grande número de fótons, tá bom? Partículas sem massas que carregam uma pequena quantidade de energia. O que são fótons? Partículas sem massas que carregam uma pequena quantidade de energia. Partículas sem massas que carregam uma pequena quantidade de energia dentro desse meu sistema. Bom, essa energia é proporcional à frequência da luz e também à constante de Planck. Então, a minha constante de Planck seria essa,
6,662 vezes 10 elevado a menos 34. Tá bom? Como mostra a seguinte equação, a energia dos fótons é igual a constante de Planck vezes a frequência da luz. A energia dos fótons é igual a constante de Planck vezes a frequência da luz gerada no sistema. Onde vale o valor da energia. H é o valor da constante, né, que está aqui, 6,62 vezes 10 a menos 34. E F seria a nossa frequência. Caso a energia de um fóton seja grande o suficiente, ela pode arrancar elétrons do material. A energia cinética do elétron ejetado pode ser calculada por meio da seguinte equação. Então, a energia cinética vai ser igual à energia do fóton menos a função trabalho. Ou seja, a minha energia cinética do sistema vai ser igual a H vezes F, né, menos o trabalho realizado, tá bom? Que seria justamente essa parte. K seria a parte do trabalho, a energia gerada seria a energia da constante de Planck, que a gente viu aqui atrás, menos o valor, né, gerado aí pelo sigma, pelo valor ali de trabalho realizado dentro do sistema, tá bom? Então, a gente pode ter essa situação da energia gerada por um fóton, a energia gerada aí no fóton do sistema, ok? De acordo com a expressão acima, a energia cinética adquirida pelos elétrons, K, depende da energia de fótons incidentes, E, e também da função trabalho. Tal grandeza mede a quantidade de energia potencial, pela qual os elétrons encontram-se ligados ao material. Trata-se da energia mínima necessária para arrancá-los. Portanto, toda a energia excedente é transferida para os elétrons, em forma de energia cinética. Aqui, é importante perceber que a energia cinética adquirida pelos elétrons depende exclusivamente da frequência da luz, tá bom? Isso que é importante, da frequência da luz incidente. Não da intensidade da luz emitida, tá? Então, tu pode botar muita luz sobre uma placa solar e ela não vai emitir elétrons. Mas se você botar uma luz de uma determinada frequência, ela vai emitir. É o que acontece, por exemplo, quando você põe uma vela, imagina aí, acender uma vela diante de uma placa solar. Acendeu a vela lá. Quando você acende a vela diante da placa solar, ela vai produzir energia? Não. Por quê? Porque não tem a ver com a quantidade de luz emitida, e sim com a frequência de luz emitida. Então, imagina aí que você tem um sol. Você tem um sol presente ao sistema agora. Quando você tem esse sol presente ao sistema, e ele vai iluminar aquela placa solar, o que vai acontecer? Quando ele estiver iluminando aquela placa solar, você vai ter agora uma frequência ideal para aquele funcionamento. Então, você pode acender uma, duas, três, botar a placa solar em frente a um daqueles refletores de estádio de futebol. Ele não vai produzir energia. Por quê? Porque não depende, né, da quantidade de energia, da intensidade da luz emitida. Não depende justamente, ó, não depende da intensidade de luz emitida. Depende apenas de quê? Depende apenas da nossa frequência, né? Do valor da frequência emitida dentro do sistema. Então, vai ser justamente aquela luz especial, que seria, no caso, a luz do Sol, o responsável pela nossa produção de energia dentro do sistema. Tabela em função de trabalho. Confira a medida, né, de funções de trabalho de alguns materiais conhecidos. Essa função refere-se à quantidade mínima de energia exigida para os elétrons serem arrancados de cada material. Tem a quantidade mínima de energia exigida. Então, você tem o alumínio, você precisa de 4,8 eletrovolts. O cobre, 4,7 eletrovolts. O ferro, 4,5 eletrovolts. A platina, 6,35 eletrovolts. A prata, 4,73. O zinco, 4,3 eletrovolts. Então, esses valores aqui de vermelho
são os trabalhos mínimos necessários, a forma até um T, para que eu tire aquele elétron do meu sistema, né? Para que aquele elétron seja evacuado do meu sistema, para que eu tenha justamente essa produção de quantidade de energia exigida, ok? E o experimento? O que foi que deu um Nobel para o Einstein? Como foi que ele fez esse experimento? O experimento do efeito fotoelétrico foi o seguinte. Observe a figura abaixo. Nela apresenta-se um esquema simplificado utilizado pelo Philip Netherland para o estudo do efeito fotoelétrico. Olha, ele conectou uma bateria, beleza? Uma produção fotovoltaica. Ele botou aqui um voltímetro, tá bom? O que é um voltímetro? Um voltímetro, galera, é um medidor de volts, ou seja, é o valor que foi apresentado, tá bom, naquele sistema. Um voltímetro seria justamente um medidor de volts apresentados para esse sistema aí, aplicados nele, né? Quando ele tem esse valor de voltímetro dentro do sistema. E junto com o voltímetro, ele botou quem? Ele botou um amperímetro. E o que é um amperímetro? Bom, se o voltímetro mede o volts, o amperímetro mede os amperes. E ampere é a medida de quê? É a medida de corrente elétrica. E aí botou um material, ó, separado por duas placas aqui, ó. Placa 1, placa 2, dentro do nosso sistema. Tá, vamos lá. O experimento consistia de duas placas metálicas paralelas ligadas a uma bateria. Tá lá, duas placas metálicas ligadas a uma bateria. No circuito, havia um amperímetro usado para medir a corrente elétrica entre as duas placas e um voltímetro usado para medir quem? A tensão, tá bom? A tensão elétrica estabelecida pela bateria. Quando essa bateria era iluminada por certa frequência de luz, alguns elétrons eram emitidos por uma placa que adquiria cargas positivas, o chamado cátodo. Então, essa placa aqui, ela ficava positiva. E aí você tem que lembrar, lá do tio Jurandir, né, que a gente tem justamente o fato de um ganho de energia positiva. Por quê? Porque ele vai estar emitindo elétrons. Se ele está emitindo elétrons, significa que ele está com excesso de prótons. Se ele está com excesso de prótons, ele fica carregado positivamente. Ao ser acelerados por uma diferença de potencial, ó, por uma DDP, fornecida pela bateria, os elétrons chegavam a outra placa. Tal corrente elétrica era medida através de quem? Era medida através do amperímetro, beleza? Lenard percebeu que, aumentando-se a intensidade da luz, mais elétrons eram ejetados a cada segundo. No entanto, mantendo-se constante a frequência da luz emitida pela fonte luminosa, a energia com que os elétrons eram ejetados não mudava. Então, dependia apenas da frequência. Se aumentava a intensidade, os elétrons teriam sido ejetados. Agora, se eu mantenho a frequência constante daquele sistema, eu não teria um excesso nem um ganho, né? Eu teria um valor constante de elétrons aplicados ao meu sistema. Então, funcionava o seguinte, eu teria um valor de corrente elétrica em uma determinada tensão, que seria a voltagem. Aí o cara começou na voltagem lá embaixo. E aí, o que foi que ele fez? Ele usou uma determinada luminosidade. Quando ele usou essa luminosidade aqui, ele tinha uma baixa intensidade de luz, que seria o valor dos elétrons jogados dentro do sistema, beleza? E quando ele teria uma alta intensidade de luz, o que foi que aconteceu? Ele teria um valor de elétrons mais liberados, então ele teria uma intensidade de corrente elétrica mais alta. Então aqui ele teria um valor de corrente elétrica maior, enquanto na curva azulada ele teria um valor de eletricidade menor. Então você teria mais e menos, né, intensidade de corrente elétrica aplicada ao meu sistema, beleza? Aplicada aí aos valores do meu sistema. Seria o valor da eletricidade corrida dentro daquele meu sisteminha ali. Bacana? Então, esse valor aí seria justamente o experimento que Lenard chegou. A figura acima, né, do slide anterior
relaciona a corrente elétrica produzida pelos elétrons, ejetados por uma placa e captados pela outra placa, com o potencial elétrico estabelecido entre elas. Ao aplicar-se esse potencial, os elétrons que apenas deixavam a placa, mesmo com energia cinética nula, chegavam a outra placa. Quando todos os elétrons ejetados chegam a outra placa, a corrente elétrica satura-se. Então, você tem um saturamento da corrente elétrica. Isto é, passa a se manter constante. O que se percebe é que a corrente de saturação depende da intensidade luminosa. E aí é justamente o que eu tenho falado para vocês. A corrente máxima do sistema depende de quê? Depende da intensidade luminosa. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior, olha aí, quanto maior é a intensidade luminosa do cara, quanto maior é o valor da intensidade da luz, maior é a corrente elétrica formada entre as placas. Beleza? Quanto maior, maior o outro. Quanto maior o valor, maior a corrente elétrica formada entre as placas daquele meu sistema. Bacana? Então, esse é o primeiro ponto ideal para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Entretanto, quando se aplica um potencial elétrico contrário, de modo a retardar o movimento dos elétrons que se dirigem à placa até a outra, é observado um potencial elétrico mínimo, o V0, chamado potencial de corte, ou seja, é o menor valor de voltagem aplicado ao sistema, potencial de corte, por meio do qual nenhum elétron, olha essa palavra maravilhosa, nenhum elétron consegue chegar a outra placa. Então, ele gera até uma voltagem, mas uma DP tão baixa, galera, que ele não consegue ter nenhum elétron chegando lá do outro lado. Bacana? Isso indica que a energia cinética com que os elétrons deixam as placas não depende da intensidade da luz. A energia cinética máxima que um elétron pode ser calculada, por meio da seguinte equação. A energia cinética máxima é igual à carga fundamental vezes o potencial de corte. Acima disso, à medida que eu vou aumentando esse potencial de corte, a minha energia cinética não vai ser necessária para que aquele sistema consiga entrar em movimento. Então, não teria mais uma liberação de partículas, uma em direção à outra placa, beleza? Então, você teria sempre esse valor. Lembrando aí, vale relembrar o seguinte, a carga fundamental. O que é essa carga fundamental? A carga fundamental é o valor mínimo de energia encontrado na natureza, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá bom? Valores abaixo desse não são valores naturais, são valores laboratoriais, experimentais aí que a gente produz no laboratório. E o que é o elétron volt, que a gente tanto fala? Elétron volt, uma vez que os módulos da energia cinética dos elétrons têm módulos muito baixos para serem medidos em joules, essas medidas de energia são corriqueiramente feitas em uma outra unidade muito menor, o elétron volt, que seria justamente a voltagem de um elétron. O elétron volt é a quantidade de energia potencial elétrica experimental de uma partícula carregada com o menor valor de carga existente, ou seja, a carga do elétron, a carga fundamental, quando colocada em uma região de potencial de 1 volt. Logo, 1 elétron volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Além do electrovolt, é muito comum a gente usar o K electron volts, que seria o quilo electron volts, 10 elevado a 3, ó. O mega electron volt, 10 elevado a 6, e o tera electron volts, 10 elevado a 9, tá bom? E assim sucessivamente. Claro que a gente aprendeu a usar essas tecnologias no nosso dia a dia, então a gente tem uma aplicação prática para a formação de cada uma delas. Quais são as aplicações práticas que a gente tem, por exemplo, para o efeito fotoelétrico, Como é que a gente usa aí o nosso efeito fotoelétrico no dia a dia? Diversas aplicações tecnológicas surgiram com base na explicação do efeito fotoelétrico. A mais famosa delas talvez seja a placa solar, ou célula fotovoltaica.
Essas células são as unidades básicas dos painéis solares. Então, eu junto várias células fotovoltaicas e produzo aí um painel solar, que é justamente aquele que vai ser responsável pela produção de quê? De energia elétrica dentro do sistema. Por meio delas, é possível converter a energia luminosa em corrente elétrica. Confira uma lista com as principais invenções baseadas no efeito fotoelétrico. Célula fotovoltaica, tá bom? Você tem aí a placa solar, você tem a placa solar, o que vai acontecer? A luz do sol vai emitir na sua placa e aquela frequência solar ali vai jogar os elétrons da placa para fora. Aí você tem um aparelho dentro da sua placa solar que vai aguardar esses elétrons. Então você tem uma bateria que é dentro daquela placa ali para fazer esse armazenamento. As placas solares que possuem uma bateria interna, elas são bem caras, beleza? Então você tem um valor financeiro muito alto. A maioria das placas, o que é que elas fazem? Elas pegam aqueles elétrons e jogam para a corrente. E a corrente faz com que você tenha uma produção elétrica, tá bom? Relés, outro tipo de formação graças à célula fotovoltaica. Sensores de fotomovimento. Você está andando aqui, aí você vê aquele negocinho lá no teto, branquinho, né? Geralmente, que quando você passa ele acende uma luz vermelha. Ali você tem uma produção de célula fotovoltaica. Por quê? Você está produzindo luz. Tem luz acessando aquele sistema. E aí o que ele faz? Ele tem um aparelho dentro dele, que é o eletrovolt, que tem uma liberação de feixe de luz em um determinado ponto. Então ele se espalha na forma de um cone. Como assim? Aqui, ó, sensor de movimento. Você vai ter aquele sensor de movimento, aquele aparelhinho. E aí, quando ele acende geralmente uma luz avermelhada, que vai se espalhar na forma de quê? Na forma de um cone. Quando uma pessoa passa por ele, impede justamente a passagem do elétron no sistema, né? Do elétron volt. E aí, o que acontece? A luz que estava apagada acende, beleza? Que a luz ali vai acender. Então, você tem esse tem essa liberação do sistema de sensor de movimento. A célula de fotorresistores é diferente. Você tem uma resistência com base na iluminação, né? Você teria aí, quanto mais luz for cedida ao sistema, mais resistente vai ser aquele material. Seria, por exemplo, aí, resistores de produção elétrica de usinas hidrelétricas, enfim. Jardins solares, né? Não são placas solares. É um tipo de produção bem mais detalhado. E a gente chega na nossa questãozinha. Vamos lá treinar nossas questões. Certa substância, quando iluminada por um fóton de 4 eletronvolts, olha aqui, é capaz de ejetar elétrons de energia 6 eletronvolts. Determine o módulo da função trabalho de tal substância. Você vai precisar lembrar das nossas equações, né? A energia vai ser igual a energia cinética igual a constância menos o trabalho realizado. E aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Então, galera, ó, quando ele falou que essa substância é iluminada por um fóton de 4 eletronvolts, ou seja, a energia que o fóton saiu é de 4, é capaz de ejetar elétrons com energia de 6 eletronvolts. Então, a energia que ele tinha era 6. E ele quer saber o trabalho realizado por aquele cara, né, quando ele está na função trabalho de tal substância. Então, ele quer saber o valor do sigma. O 6 está positivo, eu jogo para o outro lado, ele vai negativo, então fica 4 menos 6 igual a menos sigma, né? Seria o valor do trabalho realizado. Lembrando que quando eu mudo de lado, eu mudo de sinal. Se ele está positivo, ele vai negativo. Então, 4 menos 6 daria menos 2, isso aqui igual a menos o valor da variável. Como eu tenho esse valor da variável multiplicado, daria menos 1 vezes o sistema geral. Então, quem seria o valor do meu sigma, do meu valor gerado? Seria igual a 2 positivo. Então, seria 2 eletronvolts dentro do meu sistema aí. Seria esse valor gerado por tal substância. Bacana? Vamos lá para a próxima questão. A segunda fala o seguinte. Ao iluminarmos uma placa metálica, cujo trabalho é 7 eletronvolts, observa-se a ejeção de elétrons de 4 eletronvolts. Determine a energia do fóton incidente e letra B, a frequência do fóton incidente. Beleza, vamos fazer por alternativas primeiro, né? Primeira letra A. Tenho que usar qual? O valor da minha constante energética é igual à energia que foi liberada, né? Menos o trabalho que foi ejetado do sistema. Bom, ele falou da ejeção de elétrons com energia de 4 volts. Então, o valor da minha constante aplicada seria 4. Isso aqui é igual ao valor da energia gerada, que é o que ele quer saber na letra E, menos o trabalho, que vale 7. Então, seria o trabalho de 7 eletronvolts gerados no sistema. O 7 está negativo. Quando eu jogo ele para o outro lado, o que é que ele faz? Ele se torna positivo, ele troca de sinal. Então, a minha energia seria igual a 4 mais 7. Então, a minha energia gerada seriam de 11 eletronvolts. Então, qualquer parte de material de 11 eletronvolts de energia é arremessado para fora do meu sistema. Beleza? Então, você tem esse valor aí. Ele quer saber a frequência do fóton incidente também. E aí, quando eu falo da frequência, eu tenho que a energia vai ser igual à constante de Planck vezes a frequência emitida dentro do sistema, né? Que seria o valor daquela frequência ali. Só que 11 eletronvolts é o valor de quê? É o valor de 11 vezes o valor da carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui igual a constante de Planck, 6,662 vezes 10 a menos 34, vezes o valor da frequência, né, aplicada ao meu sistema. Quando eu teria esse valor de frequência aplicado ao sistema, o que vai acontecer? O valor da minha frequência seria igual, faz o produto da distributiva aqui, 17,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 6,62, né? 662, vezes 10 a menos 34. E aí, quando você pega para fazer essa divisão, você vai ter que essa divisão vai dar alguma coisa perto de 2,64, bom? Vezes 10 elevado menos 19 menos 34. Então, você teria 2,64 vezes 10 elevado a menos 19 mais 34 dentro daquele sistema ali, né? Então, você teria um valor final de 2,64 vezes 10 elevado a 15 Hz de frequência gerada dentro daquele meu sistema, né? Você teria esse valor de frequência gerada aí dentro da nossa equaçãozinha que tem como resposta esse valor aí no sistema. Bacana? Então, galerinha, a gente vai terminando a nossa aulinha de hoje aqui. Bacana? A gente deu uma pincelada aí no efeito fotoelétrico, que foi o efeito que deu o Nobel do Einstein, tá bom? Lá em 1921. Então, você teria esse valor aí como um grande marco na história, justamente por causa de todos esses efeitos que a gente pode ter, placa fotovoltaica, né, quando a célula fotovoltaica na placa solar, em todo esse sistema. Bacana? Então, queria agradecer a paciência, a audiência de vocês, dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa terça-feira à noite e deixar aqui um convite, né, de todos nós aí que compomos o canal Educação,
Lembrar você que tem um madrugadão, tá bom? Véspera de Enem, revisão geral aí. Você não pode perder a sua vaga lá, bacana? Então, lembrando aí que no madrugadão você vai ter todas as matérias, tá bom? Linguagens, humanas, matemática, natureza, tá bom? Redação. Então, vai ser completo aí, uma revisão geral, para que você possa conquistar a sua vaga aí no vestibular. Bacana? Então, galerinha, agradecer a presença de vocês. Uma boa semana. Até a próxima aula. Tchau!